Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 14. Leremos apenas 2 versículos hoje, mas a nossa exposição será no capítulo 14 inteiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, a princípio leremos versos 1 e verso 2. E falaremos sobre esse capítulo importante na narrativa do nosso livro. A palavra do Senhor nos diz assim, você pode acompanhar o texto que está sendo exposto aqui à frente. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Palavra de Deus para nós, que Deus aplique poderosamente a sua verdade aos nossos corações. Meus irmãos, ao olhar para o capítulo 14 de 1 Samuel, a gente encontra como um tema que salta nesta narrativa a ideia de espiritualidade. Pois o capítulo 14 consegue trazer algumas evidências de como funcionava essa espiritualidade decadente do rei Saul. E espiritualidade é um assunto extremamente importante para o nosso tempo. Porque nós nunca vimos uma época com tantas expressões de espiritualidade. Numa época de relativismo da verdade, muitas pessoas pensam que qualquer forma de espiritualidade é genuína, que qualquer tipo de experiência religiosa é algo aceitável. Só que o grande fracasso do evangelicalismo no Brasil é exatamente produzir cristãos que experienciam falsas espiritualidades. Por essa razão, nós precisamos começar definindo a falsa espiritualidade como ela é. A falsa espiritualidade é aquele tipo de espiritualidade que pode ser legítima para nós. Porque cada pessoa vivencia algum tipo de expressão de espiritualidade. E as nossas igrejas estão abarrotadas, meus irmãos, de pessoas que vivenciam algumas dessas coisas. O grande problema é quando a espiritualidade de alguém é falsa. É apenas uma fachada. Uma espiritualidade é falsa quando o que nós cremos nada tem a ver com o que nós vivemos. Uma espiritualidade é falsa quando o que vivenciamos enquanto comunidade não muda quem nós somos. Uma espiritualidade é falsa quando nós usamos nossa convivência religiosa em benefício pessoal, porque nós estamos mais preocupados com engrandecimento do que com relacionamento com Deus. E por isso eu preciso afirmar o quão importante é nos voltarmos para Samuel e vermos como as Escrituras retratam a espiritualidade e o coração dos homens. Exatamente essa experiência do rei Saul. A gente percebe isso na sua figura. No capítulo 14, nós começamos a ter noção das profundezas da espiritualidade que Saul vivenciava. Uma espiritualidade de alguém que nasceu no berço da revelação. A espiritualidade de alguém que nasceu no berço dos sacrifícios. Alguém que nasceu vivenciando e contemplando o ofício sacerdotal. Alguém que estava visivelmente contemplando a aliança de Deus. Porém, ainda assim, ele possuía uma espiritualidade distorcida. E em razão da sua desobediência, ele foi levado para longe de Deus. Por isso, meus queridos, pode bem ser que haja entre nós aqueles que vivenciam uma espiritualidade como a de Saul. Está no berço da aliança, vivencia todas as experiências graciosas que Deus contempla o seu povo e a sua comunidade,
mas vivencia uma espiritualidade desprovida de vida genuína. Lembrando aos irmãos que nós estamos em uma série de sermões em Samuel, que estamos retomando após o domingo passado, que nós chamamos a ascensão do reino. E no último sermão, nós vimos a primeira queda de Saul acontecer, quando ele oferece sacrifício a Deus, não tendo permissão para fazer isso. Saul foi arrogante e precipitado. Ele havia atraído os filisteus sobre si, e na tentativa de maquiar a bênção de Deus sobre si, ele oferece sacrifícios. Nós vimos que essa era uma forma de simular para seus soldados a aprovação divina. Mas isso não deu certo, porque Samuel revela o pecado do rei. E assim nós veremos um Saul que, apesar das suas vitórias, despenca na sua espiritualidade. Apesar de um bom religioso, ele despenca aceleradamente no pecado. E de certo modo, meus queridos, a história de Saul, que pode bem ser um resumo da nossa história, precisa nos levar à reflexão. Por isso, a gente vê como a história de Saul retrata a espiritualidade falsa e decadente. Pois a falsa espiritualidade é um caminho enganoso para o cristão. E nós veremos hoje, com o exemplo de Saul, algumas marcas que precisam despertar a nossa atenção. Portanto, é isso que nós veremos no sermão de hoje. O coração de um rei caído que dá evidências de uma espiritualidade falsa. O ponto é, o quanto de Saul há em nós. Para começar, meus irmãos, nós precisamos saber que falsas espiritualidades são desprovidas de verdade. Falsas espiritualidades, elas são orientadas pelo medo e pelo engano de convicções falsas. E isso acontece porque pessoas vivem religiosamente algo que nada tem a ver com seus corações. Essa é a história de Saul. Veja, a história que se desenrola para Saul estava sendo desesperadora. O seu procedimento orgulhoso, conforme nos é narrado no capítulo 13, o leva a ficar confinado próximo à sua cidade natal, Gibeá, debaixo de uma árvore de romãs. Saul está encurralado porque ele está com medo. Isso porque os seus homens haviam debandado em massa. Cerca de 80% do exército de Saul havia deixado ele. E agora nós o vemos tentando manter o que sobrou ao redor de si. Mas o seu medo é totalmente ineficiente, porque o real problema de Israel, que eram os destacamentos inimigos filisteus, estava posicionado. O fracasso espiritual de Saul é tão claro que nós vemos ele desesperadamente encurralado com medo, embora não arrependido do seu pecado. O que levou Saul ao fracasso, meus irmãos, foi o ato de oferecer sacrifício a Deus, embora ele não fosse um sacerdote. E agora Saul está acompanhado de Aías, neto do sacerdote Eli. Para quem não está lembrado, o Senhor havia reprovado a linhagem de Eli. E me parece que Saul, sem ter muitas alternativas, tem consigo um sacerdote porque tem medo das consequências do seu pecado. Ele sente a necessidade de alguém que o medie, embora isso não vai adiantar muito. Ele não está buscando orientação sacerdotal porque deseja fazer a vontade do Senhor. Tanto é que nós vamos ver que Saul não fará questão de consultar o Senhor para a batalha, mas totalmente o contrário disso. O texto nos mostra que enquanto Saul está com medo, Jonatas, o seu filho, toma uma iniciativa corajosa. Ele sai escondido de seu pai juntamente com seu escudeiro e vai até o destacamento de soldados filisteus. Era muita coragem. Porque Jonatas teria de encarar dois grandes obstáculos naturais e depois ele precisaria encarar um exército numeroso de soldados que havia feito seus homens fugirem de medo. Há dois penhascos que é referidos na narrativa que impedem Jonatas de chegar ao acampamento de soldados. O primeiro deles, chamado Bozes, significa escorregadio. E o segundo, chamado Sené, significa espinhento. A ideia do texto é que Jonatas precisa descer em um penhasco até o desfiladeiro e então escalar o outro para chegar aos filisteus. É escorregadio e espinhento o nome desses dois obstáculos, porque eles nos dão uma ideia da característica do solo desses penhascos. E o que guia Jonatas nessa atitude corajosa, mas aparentemente descuidada aos nossos olhos, é a sua confiança em Deus.
Pois a convicção que está no coração de Jonatas é o lema que ele mesmo diz: nada pode deter o Senhor, porque ele tem o poder para vencer com muitos guerreiros, da mesma forma que ele pode vencer com poucos. E esta é a verdade que marca a cena que nós vemos. Jonatas sobe o segundo penhasco justamente com o seu escudeiro. Quando os filisteus os veem, eles debocham, dizendo que ali estavam os hebreus saindo dos buracos que estavam escondidos. No entanto, a fé de Jonatas não é uma fé vazia, porque é uma fé no Deus que realmente age na história. E nos é dito que Jonatas e o seu escudeiro matam num curto espaço de terra cerca de 20 soldados inimigos. Isso gera um espanto nos filisteus. E o texto nos mostra que havia entre os filisteus israelitas desertores que haviam traído Saul. Só que quando eles veem Jonatas vencendo os seus inimigos, eles o apoiam na batalha e voltam atrás. Por isso o acampamento filisteu é tomado de terror, a ponto de Deus mandar um terremoto naquele instante. E o medo de que o Senhor estava guerreando toma o coração dos filisteus. Meus irmãos, falsas espiritualidades são marcadas pela falta de fé genuína. Não basta para você ter o rótulo de ser cristão, se o seu coração não foi transformado. Aos Gálatas, Paulo diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Saul vivenciava algum tipo de espiritualidade. Mas o nosso texto nos mostra que, diante da provocação, isso era apenas uma fachada dele. Pois o seu coração, diante do terror dos inimigos, não confiava em Deus. E esse é o grande teste em nosso coração. A confiança verdadeira em Deus. Portanto, sua preocupação aqui, meus irmãos, não deveria ser o quanto você faz bem qualquer coisa. A sua preocupação deveria ser o seu coração buscar o Senhor em espírito e em verdade. Pois essa é a espiritualidade genuína. Uma fé que provém de realidades espirituais transformadas. Uma fé que provém de compromissos com a verdade de Cristo. Pois há milhares de pessoas sentadas nas fileiras das nossas igrejas que não possuem fé genuína em seus corações. Que não experimentaram o Cristo que o Evangelho oferece. Isso, no mínimo, deveria nos levar à inquietação de avaliar como está a nossa vida com Cristo. Isso deveria nos fazer refletir sobre o que nós estamos fazendo sentados aqui nas fileiras desses bancos, domingo a domingo. Isso deveria nos fazer pensar no quanto o Evangelho tem me mudado enquanto servo de Deus. Ou se o meu Evangelho é apenas um rótulo. Ou se de fato ele mudou o meu coração e a minha fé é genuína no Senhor Deus. Outro sintoma decadente da falsa espiritualidade, meus queridos, é a ânsia por engrandecimento pessoal. Tragicamente, esse é o tipo de espiritualidade ideal para as pessoas. Porque as pessoas querem espiritualidade que as promova. Elas querem viver uma espiritualidade que as exalte. Elas querem uma espiritualidade que traga engrandecimento. Observe só a quantidade de coaches que existe hoje. Inúmeros mestres da sabedoria popular, que em sua maioria não têm rigor com a verdade, mas só promovem nas pessoas inquietações com objetivos de fazê-las crescer. E às vezes a gente é tomado por isso. Preocupação de crescer. Quero ser grande. Esse é o alvo, inclusive, da maioria dos cristãos do nosso tempo. Nós vemos o nosso texto dizer que o terror no acampamento filisteu é visto pelas sentinelas de Saul que estavam de olho no inimigo. Então Saul resolve fazer uma chamada para revisar os homens que estavam com ele. E ele vê que o seu filho Jonatas não está entre os seus soldados. É curiosa a atitude de Saul, porque embora ele esteja posicionando o seu exército para a batalha, enquanto ele vê os seus inimigos sob confusão, a sua preocupação está sendo o controle do seu exército. Saul está preocupado com a sua liderança. Ele quer garantir a seus homens que tudo está sob o seu controle. Afinal, é a sua reputação. Saul não quer perder mais uma batalha.
Ele precisa garantir a estratégia adequada que promova a sua história. Ele precisa passar a impressão de que realmente ele é o rei que comanda todas as coisas. Embora isso, o texto nos mostra que Saul até flerta com a possibilidade de consultar o Senhor, porque ele convoca Aías para que traga o colete sacerdotal. Mas o fato é que Saul está confuso. Ele não sabe se consulta o Senhor ou se ataca primeiro. Então a situação imediata distrai Saul, porque à medida que o tumulto entre os filisteus aumenta, ele rapidamente desiste da ideia de consultar o Senhor. Saul avança rápido para o prêmio que poderia promover o engrandecimento do seu nome. Parecia uma vitória fácil e ele precisava tomar os créditos por isso. Então Saul desiste de consultar ao Senhor, não é por causa da urgência da situação. Saul desiste de consultar o Senhor porque ele está mais preocupado em assumir a liderança do ataque. Ele está louco para assumir a responsabilidade, porque ele quer encabeçar a guerra. Quando na verdade os resultados da batalha não têm nada a ver com Saul. O texto faz questão de garantir esse entendimento. Pois veja, enquanto Saul está perdido sem saber como entra na batalha, os próprios filisteus se atacavam. Pois mesmo os desertores que haviam se aliado aos filisteus, agora atacam eles. E o texto nos diz que mesmo os homens que estavam escondidos, dispersos na região de Efraim, vão perseguir os filisteus que fugiam da batalha. Então, se você considerar que o ponto de partida do ataque ao acampamento filisteu foi Jonatas, que a confusão que aconteceu entre os filisteus foi agravada pelos desertores de Israel, e que o Senhor manda um tremor que gera terror nos filisteus, nós chegamos à conclusão que a vitória de Israel não tem nada a ver com Saul. O crédito não é dele. É isso que o texto diz. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Verso 23. Embora Saul busque os méritos da batalha, a nossa história demonstra que o Senhor era o verdadeiro protagonista da história. Sabe o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Buscar engrandecimento pessoal não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Isso é o oposto daquilo que Cristo ensinou. O evangelho de Cristo nos ensina a perceber que o protagonista da história é o Deus que nos redime. Cristãos transformados são aqueles que podem tomar a cruz e seguir Jesus Cristo. Por isso eu preciso te dizer que se o que guia a sua vida é o ideal de engrandecimento pessoal, arrependa-se disso. Grandeza não é o que você realmente precisa. Grandeza não é o que o evangelho promete. Crescimento material não é o que a sua família realmente precisa. Crescimento pessoal não é aquilo que vai trazer paz para o seu coração. Nós precisamos de cristãos que realmente entenderam e vivenciam uma espiritualidade com Deus. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor, nos diz o salmista no Salmo 84. Isso só é possível quando entendemos o esvaziamento que o Evangelho promove. O choque de que nós não somos mais do que pecadores caídos, totalmente dependentes de Deus. Por isso, ao invés de buscar o nosso engrandecimento, a sua preocupação deveria ser a grandeza da majestade de Deus. A promoção do nome do nosso Senhor. O desfecho da história de Saul nos mostra que o ritualismo sem vida é autodestrutivo. Para um monte de gente, irmãos, a religião é como um boneco de lata. Pode até ter forma, mas não tem vida. Elas vivenciam uma religiosidade mecânica. A adoração delas é como bater ponto. Agem como Saul. Podem até ser capazes de oferecer sacrifícios, mas a sua interioridade não foi mudada. A maior parte da nossa história se concentra no voto insensato do rei Saul. O texto demonstra que, para Saul, a batalha era uma luta pessoal sua, pois ao ver que as condições eram agora favoráveis para Israel, Saul resolve impor aos seus soldados um voto cruel. O homem que comesse antes de Saul consumar sua vingança seria considerado maldito, jurado de morte.
E isso produz uma angústia terrível sobre o coração dos soldados. O hebraico usa uma palavra que traz a ideia de que o estado de espírito dos soldados era de opressão desumana. O voto do rei era um sinal de opressão sobre os seus próprios homens. É como se os soldados sentissem que estavam sendo reduzidos à condição de escravos do rei. E por isso eles estão com medo, eles estão tristes, eles estão fracos, não é só pela questão física. O voto de Saul era um jejum forçado que, na verdade, demonstrava a espiritualidade caída de Saul. O rei perdeu o bom senso. Ele não está usando a sabedoria que o ungido do Senhor deveria exercitar. Pois o jejum não é uma prática mecânica. Presta atenção nisso, irmãos. O jejum faz parte das disciplinas espirituais. Mas ele não é uma fórmula mágica. O jejum não se resume ao castigo do corpo em busca de exaltação espiritual. E nem muito menos o jejum não é uma barganha para se obter favor divino. Então veja, eu estou dizendo que você deve jejuar, mas o jejum é uma prática particular para ocasiões específicas. Pois o jejum não está desatrelado da espiritualidade centrada em Deus. Porque o jejum é aproximação de Deus. Não é só deixar de comer, não é só cortar isso da nossa dieta, não é só deixar de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Jejum é tempo de rasgar as vestes. Jejum é tempo de se voltar para Cristo e saber, eu preciso de Deus, pois eu sou um pecador desesperadamente corrupto. Saul não entendia isso. O jejum para ele não deveria ser uma forma de garantir a vitória. Jejum para ele deveria ser uma forma dele se arrepender do pecado dele, mas ele não faz. Porque ele quer usar o jejum como uma forma de garantir vitória para ele. Saul quer transparecer que ele e os seus soldados são um tipo de exército santo. É cruzada, é guerra santa, porque eles estão jejuando. A insensatez de Saul é tão grande, irmãos, que a sua atitude condena o seu próprio filho à morte. O seu filho é condenado à morte, os seus soldados são levados a pecar por causa do rei. A história mostra que depois de perseguir o destacamento dos filisteus, os soldados voltam por um bosque repleto de mel. E Jonatas, o herói da batalha, toma um pouco de mel para recobrar as suas forças. E o texto diz que ele brilha os olhos. Os soldados estão com medo, porque o juramento de Saul dizia, não comam nada. Então, enquanto eles capturam os despojos de guerra, como animais, riquezas, armas, os soldados estão tão desesperados de fome que eles matam os animais e os comem ainda com o sangue na carne. Não foi feito um ritual típico para a pureza desses animais, pois o sangue, o sinal da vida, pertencia a Deus. E de acordo com as leis levíticas, Israel não deveria comer animais com sangue ou animais sufocados. Mas veja, Saul tem seu filho jurado de morte por ele próprio. Os seus homens estão pecando ao comer carne com sangue. Saul tenta consertar o que os seus homens haviam feito, ordenando que eles comessem devidamente os animais capturados. Ele fala assim, vamos mudar a história, vamos tentar consertar, vamos dar um jeitinho. Ele até edifica um altar para Deus para sacrificar esses animais, ou seja, ele faz um tipo de ritual aqui. E para agravar, quando Saul pensa que o seu ritualismo era zeloso, ele recebe um grande não de Deus na sua cara. Porque quando ele consulta ao Senhor se deveria continuar a perseguição aos filisteus que haviam fugido de Miquimás, Deus não responde. Além de forçar os homens a ficar o dia inteiro sem comer em jejum, ele queria passar a noite inteira perseguindo os filisteus, até que a vingança dele próprio houvesse sido consumada. Porque ele se sentiu humilhado pela forma como ele havia perdido a primeira batalha. Mas Deus não o responde. Deus deixa de falar com Saul. E a gente vai ver um eco disso quando Saul, desesperado, mais à frente, anos depois, passa por um acampamento de filisteus. E ele vai até uma vidente em Endor para tentar consultar o Senhor. Porque ele não ouvia mais Deus falar. Aqui estava um marco para Saul. Deus deixou de falar com ele, porque a sua espiritualidade era apenas um ritualismo mecânico. Quando nós percebemos
o que Saul está fazendo, nós vemos Deus não aceitando nada do ritualismo inútil dele. Saul fica desesperado, porque Deus não está abençoando suas ações. Deus não está respondendo ele, exatamente como Samuel havia advertido. Os irmãos lembram disso no capítulo 12? Em Samuel capítulo 12, Samuel diz a Saul e ao povo que se eles desobedecessem ao Senhor, Deus não os responderia. E Deus não responde Saul. Quando o sacerdote lança sortes, Jonatas, o seu próprio filho, é indicado como culpado de morte. E a ideia não é demonstrar o erro de Jonatas, mas demonstrar o erro de Saul. Porque o seu juramento, na verdade, é uma tentativa de matar o seu próprio filho. Ele queria eliminar aquele que estava protagonizando a história contra ele. Já era a segunda vez que Jonatas encabeçava uma empreitada vitoriosa. Saul chega ao ponto de, tentando sustentar seu voto, ele está disposto a matar Jonatas, custe o que custar. Ele não está medindo as consequências. Por isso, o ritualismo de Saul é apenas uma evidência de como a espiritualidade está sendo usada para maquiar os seus erros. A religiosidade vazia de Saul é uma forma de esconder o seu pecado. Ele se refugia de trás da falsa pose de ungido. Os soldados sabem da tolice dele, porque Jonatas era o herói do povo. Ele havia feito o que seu pai não fez. Ele guiou os exércitos com a convicção de que Deus salvaria, e Deus salvou. Por essa razão, o desfecho das ações de Saul é uma liderança minada por sua própria tolice. Seus homens sabem que ele está errado. A arrogância de Saul expõe o seu próprio fracasso. E apesar do texto, nos versos 47 a 52, resumir o reinado de Saul de maneira vitoriosa, as vitórias de Saul, meus irmãos, são uma demonstração que a competência para a guerra não era necessariamente a virtude de um bom rei. Porque performance, no fundo, não trata muito sobre como está o nosso coração. Ritualismo sem vida é o pecado de Saul. Ritualismo sem vida é o nosso pecado, pois nós somos como Saul. Nós não somos como Jonatas, que é a nossa tendência de ler o texto e pensar isso. Saul é o nosso retrato quando a vida com Deus tanto faz para nós. É por essa razão, meus irmãos, que nós precisamos de Cristo. Pois Cristo ofereceu a si mesmo como verdadeiro ritual. Jesus ofereceu a si próprio como sacrifício perfeito pelo pecado. Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, verso 14. Nossos sacrifícios, nossas ofertas, nosso serviço, nosso culto, não valem nada sem a mediação de Jesus. Você pode ser o melhor religioso possível, mas se o seu coração não se voltou para Jesus, a sua religiosidade só serve de testemunho contra a sua dureza de coração. Jesus é o sacrifício perfeito, meus irmãos. Ele é o filho que, assim como Jonatas, precisou descer ao vale para salvar o seu povo. Ele é o filho amado que se deu por nós para que houvesse salvação. Portanto, somente Jesus dá significado a uma verdadeira espiritualidade. Portanto, ao chegar ao final do sermão, nós precisamos nos lembrar que nós vimos que a falsa espiritualidade é marcada pela ausência de fé genuína. Nós vimos que a falsa espiritualidade é voltada para o engrandecimento próprio. E por último, nós vimos como o ritualismo é uma marca decadente da espiritualidade. Diante disso, ao encerrar esse sermão, você precisa avaliar o seu coração. É isso que eu quero reforçar a você, meus irmãos. Examine-se. Olhe dentro de si. Avalie se você realmente tem vivido uma espiritualidade verdadeira. Avalie se os cânticos que você tem cantado com as verdades que nós declaramos não são mentira dos seus lábios. Avalie se sua vida está em ordem e se a sua religiosidade não é apenas uma fachada. Deixe-me encerrar trazendo algumas aplicações. Uma espiritualidade verdadeira precisa ser carregada de amor genuíno. É muito fácil, irmãos, para nós chegar aqui e dizer que temos uma fé verdadeira.
e no fundo estarmos enganando o pastor, enganando a igreja, enganando a nossa família, enganando nós mesmos. Mas a veracidade da nossa profissão precisa ser vista no amor que nós exercemos. O amor é vazio de ganância e de ciúmes. No amor não há picuinhas, irmãos. Porque no amor nós de fato abraçamos uns aos outros como os nossos irmãos. Pois o coração que ama, perdoa. Não adianta você dizer que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, se o seu coração está seco e cheio de convicções duras, que mais te levam aos conflitos do que a comunhão com Cristo e com a sua igreja. Espiritualidade requer verdade, e verdade é vista no amor que praticamos. Não é possível um cristão que não ama, um cristão que não perdoa, só pode ser, meus irmãos, uma contradição. Um cristão que se diz ter sido alcançado pelo amor de Deus, mas não comunica essa verdade, é engano. Portanto, você precisa reavaliar como você tem amado as pessoas da sua igreja. Você precisa reavaliar como você tem amado a sua família. E se há alguma coisa, até mesmo indiferença, como se você não se importasse, se arrependa. Exerça o amor que provém de Deus, pois amor cristão não é sentimento barato. Amor cristão é verdade que nos move. É coisa colocada em prática. Em segundo lugar, uma espiritualidade verdadeira é marcada pela doação de si próprio. Não há espiritualidade genuína para quem está mais preocupado consigo mesmo. Uma mentalidade egoísta, que carece de controle e exigente de atenção, não pode ser saudável. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar que este pode ser o seu caso? Não do outro, mas o seu caso. Talvez o seu caso seja o de alguém que requer mais das pessoas do que se doa. Mas ser cristão, meus irmãos, é se doar. Ser cristão é entender que Deus nos deu todas as coisas em Jesus. E agora não há nada tão importante em mim que não possa ser colocado de lado. Porque o mais importante para você é precioso demais para ficar guardado. Até porque foi dom de Deus. A falsa espiritualidade é guiada pelo verbo receber. Eu quero, você me deve, você não fez, você não me notou, você não está fazendo o que eu gostaria. Como se a gente estivesse implorando, por favor, me note ou que você estará morto no meu coração. A espiritualidade verdadeira é direcionada pelo verbo eu dou. Quem foi transformado por Jesus entende, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se doar, meus irmãos, está muito acima de você trabalhar e dar parte do que você tem, seja para a igreja ou para a sua própria família. Essas coisas são pequenas demais. Se doar envolve dar o que há de mais precioso. Pode ser o tempo que muitas vezes não damos à nossa família. Pode ser a consagração que nós não fazemos para o Senhor. Seja o abrir mão de coisas que estão afetando nossa comunhão com Cristo. Então preste atenção nisso. Você precisa deixar de lado a ideia de que tudo tem que ser voltado para você e para o seu agrado. Liberte-se da egolatria. Comece se doando. E deixa eu te falar uma coisa. Cristo não quer o que você acha que pode ser dado. Cristo te quer inteiramente. Ele não quer você pelas metades, ou as sobras, ou quando dá. Porque não haverá nada mais importante para você. Nem a sua riqueza, nem o seu nome, nem os seus títulos, nem o seu trabalho. Pois Cristo é tudo que você tem de mais precioso. Se doe. Repense o quanto você tem se comprometido com a sua igreja. O quanto você tem dedicado à sua família para que ela ande nos caminhos do Senhor. Repense o quanto você tem se doado para conhecer mais e mais das profundezas de Cristo. Porque à luz da eternidade, o resto nada mais importa. O resto é muito pequeno. Em terceiro e último lugar,
Uma espiritualidade verdadeira zela pela santidade de Deus. Por uma questão de cuidado conosco, Deus instituiu que a sua graça não fosse dada espontaneamente. Receber de Deus não é um truque de mágica, porque Deus regulamentou meios para que a sua graça chegasse até nós. E com isso nós falamos da oração, dos sacramentos e da pregação da palavra. A grande falência, meus irmãos, do evangelicalismo é diminuir essas coisas. Muitas vezes para o movimento evangélico essas coisas são pequenas, sem importância, porque às vezes não fazem movimento. Num discurso falacioso de somente Cristo, muitos cristãos do nosso tempo não valorizam mais aquilo que foi ordenado pelo próprio Jesus. Então essas pessoas banalizam o que Deus estabeleceu. Elas profanam o culto a Deus e não têm zelo pela santidade do Senhor. Deus nos livre de fazermos isso. O culto não pode ser para você, meus irmãos, um ritualismo mecânico, como se você viesse ao clube para se divertir e ver os seus amigos. O culto ao Senhor é santo. Você está aqui frente a um Deus santíssimo que requer de você a devida reverência e o devido temor. É por isso que nós vemos uma geração de cristãos enferma, porque a espiritualidade para a maioria de nós se tornou uma questão frívola. Nós não damos o devido peso para as coisas do Senhor. Essa é a verdade. Então, ao invés de se contentar no fato de que você é um bom igrejeiro, de que talvez você possa estar anos na igreja, ser doutor em escola bíblica dominical, hoje você deveria avaliar se tudo isso aqui não se tornou mais do mesmo na sua vida. Se tudo que você tem vivido até aqui não é mesmice. E entra e sai ano e a gente vive na mesma. Acorde. Saia da mesmice espiritual. Peça ao Senhor que Ele faça o seu coração palpitar novamente. Porque o Senhor é bom. Ele tem sido misericordioso quando nós somos negligentes. Ele é bom apesar de nós merecermos a ira. E Ele continua sendo gracioso apesar da nossa infidelidade. A resposta que Deus requer de você é que você leve mais a sério as coisas de Deus. Leve mais a sério o dia do Senhor. Leve mais a sério o culto doméstico. Leve mais a sério a sua piedade pessoal, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Tema e trema o Senhor, diante do Senhor Deus. É preciso reflexão, irmãos. Espiritualidade vazia, mecânica, de um bom igrejeiro, é o que conduz milhares de cristãos nominais ao inferno. O inferno terá milhões de igrejeiros, milhões de pessoas que passaram por suas vidas, vivenciando as mesmas experiências que você vive, mas não se atinou, não se despertou para o fato de que o nosso coração precisa genuinamente de Jesus. De uma espiritualidade que é promovida pela regeneração que o Espírito produz em nós. E não uma espiritualidade de quem nasceu na igreja, de quem está há anos na igreja, mas isso não faz diferença alguma para elas. Portanto, diante da mensagem de Deus, nós precisamos nos atentar para o que o próprio Cristo diz. Buscá-lo em espírito e em verdade. Porque essa é a adoração bíblica. Pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito. E que são maduras o suficiente para ouvirem a verdade do Evangelho e obedecer. Orem ao Senhor.